Muito bem, senhoras e senhores, já estamos ao vivo, segundo nos comunica aqui nosso Contra-Regras. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Cumprimento também quem venha nos assistir em outro horário do dia. Começa agora a 11ª edição do programa Universidades 247. Todo sábado, das 19 às 20 horas, debatemos os principais temas relacionados à educação superior e as condições de trabalho nas universidades. Universidades 247 é apresentado por mim, Walter Pomar, e por Maria Carlotto. Ela, socióloga, eu, historiador, ambos somos professores vinculados ao Bacharelado de Relações Internacionais e também ao Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial da Universidade Federal do ABC. Contamos também, nas 10 primeiras edições do Universidades 247, com a participação das professoras Celi Tafarel, Graziela Ceroni, Sérgio Amadeu, Nilma Gomes, Flávio Tales, Kimi Tomizaki, Nitamar Oliveira, Flávia Rios, Renato Dagnino. Nos programas anteriores, falamos de reforma administrativa, ensino remoto, fundamentalismo no mundo digital, questão racial, crise dos Estados Unidos, movimento sindical, CAPES e Qualis, ativismo antirracista e também das políticas de investimento público em pesquisa científica e tecnológica. Em cada um desses programas, nós exercemos o direito de legítima defesa contra a campanha permanente que o governo cavernícola promove contra a educação brasileira. Esse ataque dos cavernícolas ocorre por razões econômicas, políticas e programáticas. No país primário exportador que eles julgam ser nosso destino manifesto, não é necessário fazer grandes investimentos públicos em educação, ciência e tecnologia. Na utopia de livre mercado que eles cultuam, educação é espaço privilegiado para que empresas privadas ganhem dinheiro. E há também as razões políticas. Combater o marxismo cultural, mas não só. O iluminismo, o racionalismo, a ciência, o diálogo e a tolerância no debate de ideias também estão em jogo. E é sobre estes temas que nós vamos debater hoje. O desafio que o bolsonarismo, no sentido amplo da palavra, coloca para o mundo da ciência, da cultura e da arte, e mais precisamente, os desafios que o bolsonarismo traz para nós, que somos docentes de universidades públicas em particular, desafios não só no sentido material ou institucional da palavra, mas no terreno das ideias. Para debater isso, nós convidamos para essa 11ª edição do programa Universidades 247 a professora Yara Frateschi. Mas a tarefa de apresentar a Yara e falar um pouco mais do nosso tema é da professora Maria Carlotto. Bom, boa tarde, Walter e Yara, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para quem for nos assistir em outros horários. O tema de hoje representa talvez o coração das temáticas que viemos desenvolvendo até aqui no programa. Vamos falar, como o Walter já adiantou, da cruzada ideológica do bolsonarismo contra as universidades e o conhecimento e a cultura nelas produzido e difundido. Estamos vendo esse movimento nas diversas formas de negacionismo, né, que o governo Bolsonaro cultua. O negacionismo climático, ou seja, a recusa de acreditar no aquecimento global e a consequente resistência, né, em tomar medidas firmes, definitivas, contra o desmatamento e as queimadas dos biomas brasileiros. O negacionismo sanitário, que é a recusa mortal e assassina de reconhecer a gravidade da pandemia e, principalmente, de seguir e difundir medidas indicadas, né, pelos especialistas, como o isolamento e a vacinação em massa para proteger a população. Um certo negacionismo econômico, né, que se recusa a reconhecer a gravidade da crise econômica e a consequente necessidade de tomar medidas à altura, né, em particular para combater o aumento da pobreza, da fome e do desemprego que vem assolando partes importantes da população brasileira, em especial os mais frágeis, né? O negacionismo social, né? Ou seja, um desprezo por todo o conhecimento acumulado nas últimas décadas pelas ciências sociais
brasileiras em particular, né, mas também em outros países, que apontam para a centralidade do machismo, do sexismo, do racismo na reprodução da nossa estrutura social, entendam, das desigualdades mais profundas do país. Para muitos, esses negacionismos específicos, né, ganham sua expressão máxima, né, ou seja, a vanguarda do atraso, no negacionismo filosófico de figuras como Olavo de Carvalho, né, com a sua negação insistente dos princípios modernos da filosofia mais ou menos radicais e a sua insistência em retomar temas do passado medieval, né, quando a astrologia era considerada ciência, Deus não estava morto do ponto de vista filosófico, o indivíduo e as relações intersubjetivas, portanto, não eram a fonte da razão, e nas universidades, na época, se ensinava que a Terra era plana. Muita crítica já foi feita às ilusões do humanismo, do racionalismo e do iluminismo, né? Mas o que significa esse movimento, né, do olavismo em negar as conquistas mesmo mais básicas desses movimentos filosóficos que institui todo o pensamento contemporâneo, mesmo nas suas vertentes mais críticas, né, numa aposta absolutamente retrógrada, né, em voltar a um passado que eles mesmos chamam de obscuro, né? O Olavo, vamos lembrar, cultua o obscurantismo, né? E, em particular, negar a aposta que esses movimentos filosóficos traziam e inspiravam na construção de um mundo melhor para todos e todas. Para debater essa grande temática, a gente convidou alguém capaz, né, de enfrentar a complexidade desse debate, que é a professora Yara Frateschi. Ela ensina ética e filosofia política na Universidade Estadual de Campinas desde 2004, tem graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em filosofia pela USP, foi pesquisadora visitante na Universidade de Colômbia, na Escola Nacional Superior de Paris, e trabalha na área de filosofia, com ênfase em história da filosofia, né, particularmente em temas ligados à ética e política. E mais contemporaneamente, tem sido uma das líderes de um movimento que tematiza, com pesquisa, debate e intervenção, a presença de mulheres na ciência, em particular na filosofia. Para quem quiser saber mais, tem né, ela atua muito num espaço que ficou conhecido como blog Mulheres da Filosofia. Então, para debater todas essas questões, a gente passa a palavra para a professora Yara Frateschi, já agradecendo muito por ela ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Legal, obrigada, Maria. Obrigada, Walter, pelo convite. Quero começar saudando a iniciativa, dizer, enfim, que tenho gostado muito do programa Universidades 247. E, enfim, acho que o tema da gente é gigante, né? A gente tem aqui um tema enorme que pode ser abordado de diversos vieses. E eu acho que eu vou propor um enfoque aqui, né, para a gente tentar fazer render o nosso tempo junto e começar uma conversa, né, porque, no limite, acho que a pergunta o que nós, né, os intelectuais de esquerda, o que nós, né, da academia de esquerda, podemos fazer, né, como subsistir, como reagir, como agir, né, frente ao bolsonarismo. Olha, uma vez que, enfim, acho que várias edições anteriores do Universidades 247 discutiram bastante o cerco, né? Esse cerco do governo federal às universidades, esse projeto de destruição do ensino público superior, gratuito, de qualidade, né? E especialmente o cerco à área das humanidades. As áreas, né, das humanidades, das quais este governo tem, com razão, muito medo, né? Então, enfim, e daqui a pouco eu vou voltar a isso, né, do medo que este governo tem da gente, né, dos filósofos, das filósofas, dos sociólogos, das sociólogas, das historiadoras, enfim, né? Mas eu acho que eu vou propor que a gente converse, talvez, sobre aquela que me parece a tarefa mais urgente, né, da intelectualidade de esquerda, da própria academia nesse contexto,
talvez a mais, a que vá na raiz, né, dos nossos problemas, porque, enfim, a vitória do Bolsonaro, né, e do próprio bolsonarismo, que é alguma coisa muito maior, né, do que o Bolsonaro, impõe para a gente a obrigação, né, de uma intensa autorreflexão, né, eu diria mais até, impõe também a urgência de uma autocrítica. Não tenho nenhum problema com a ideia da autocrítica, aliás, eu faço autocrítica da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, né, e impõe a nós também, né, da universidade, nós que atuamos, né, que fizemos da universidade o nosso chão, né, a partir do qual nós interagimos com a sociedade, enfim, uma tarefa de autorreflexão. Então, eu vou propor, tá, que ao invés da gente olhar muito para os nossos oponentes, porque a gente já os conhece, né, que a gente olhe para nós mesmos, né? O que a gente já conhece, o que a gente sabe, o que a Maria acabou de reproduzir tão bem, de uma maneira sintética e ao meu ver, enfim, perfeitamente capaz de traduzir o que nós estamos enfrentando, né? Nós estamos enfrentando o negacionismo científico, o negacionismo científico, tudo isso tem consequências, né? A gente tem uma ideologia, né, negacionista da ciência que tem consequências genocidas, né? A gente está enfrentando o rompimento explícito com a verdade factual, perdemos a noção, né, a distinção entre veracidade e falsidade no âmbito da ciência, no âmbito da história, enfim, no âmbito mesmo das nossas atuações como intelectuais, né? Então, isso que se tem, né, qualificado como, enfim, o governo das trevas, o obscurantismo, ou a volta, né, a um lugar no qual eu acho que a gente jamais esteve, estamos num lugar novo, então talvez essa seja a primeira coisa que eu gostaria de dizer, e eu vou ir por aqui agora, né, e cumpre também começar, né, eu acho, dizendo, eu não vou tratar do Olavo de Carvalho, não pelo menos no começo da minha fala, a única coisa que eu tenho a dizer sobre o Olavo de Carvalho, né, para a nossa agenda aqui, né, para a nossa conversa interna, é que ele não é um charlatão, né? Um charlatão é um sujeito que explora a má-fé do seu público. Desculpa, a boa-fé do seu público, né? O charlatão é um sujeito que engana, né? Que ele vende algo explorando a boa vontade, a ingenuidade, enfim, a boa-fé, né? Ele nunca fez isso, ele sempre agiu manipulando alguma coisa, mas é justamente a má-fé do seu público, né? A disposição do seu público para o negacionismo científico, a disposição do seu público para o rompimento com a verdade factual, a disposição de extrema-direita, né, que já estava lá, ele é um sujeito de ocasião, né? Isso que eu gostaria de dizer, a gente podia voltar. Então, o problema é anterior a ele, né, ao meu ver. Bom, enfim, né, acho que uma das nossas, né, tarefas, então eu vou propor, na verdade, o seguinte, ao invés de jogar pedra no inimigo, que a gente faça uma conversa interna, e me parece bastante evidente que uma das nossas tarefas mais importantes, é claro, né, é fazer a crítica do governo Bolsonaro, evidente, isso é para fora. Agora, em que sentido, né? No sentido de olhar, né, este governo como resultante da imbricação de duas agendas, que já seriam suficientemente devastadoras se elas viessem separadas, né? Uma agenda ultra neoliberal, né? Então, é muito mais do que neoliberal, é ultra neoliberal, né? O liberalismo no seu formato, né, mais devastadoramente draconiano, né? E combinado com uma agenda ultraconservadora. Ou seja, acho que a gente está, né, em que lugar? A gente está num lugar que combina, né, o Guedes, a Damares e o Sérgio Camargo, né, num lugar, num governo que combina, né, que nos põe sujeitos ao mesmo tempo a uma política que destrói qualquer resquício de estado de bem-estar, de seguridade social, de serviço público, que dá as boas-vindas, né, ao regime neoliberal, né, laboral, e que também
ao mesmo tempo, né, promove um discurso ultraconservador, que é sexista, que é racista, que é LGBTfóbico, né, que alimenta cotidianamente, né, um discurso, esse é meu ponto, que alimenta cotidianamente tanto a violência física quanto a violência simbólica, e justamente contra os grupos sociais mais violentados ao longo da nossa história, né? Acho que nunca é demais lembrar que esse governo fez uma campanha explicitamente misógina. Aqui vem também a minha ideia de que não se tratam de charlatões. É assim? Né? Não são pessoas explorando a boa-fé de ninguém, são pessoas mexendo e remexendo a figura da má-fé, do ódio, de um ódio que já estava lá, né, no nosso tecido social, que a gente não estava conseguindo ver. Esse é um ponto importante, é bom lembrar isso cotidianamente, mas que foi um governo que ganhou uma campanha, né, que fez uma campanha profundamente misógina, de um sujeito que vai e ganha a presidência da República depois de dizer para uma deputada que ela não merecia ser estuprada por ser feia, né? Acho que isso aqui coroa a ideia, né, de toda uma campanha feita em cima de uma misoginia assustadora, né, que combinou isso explicitamente, né, e que continua combinando, como a gente sabe muito bem, com uma pauta racista, porque na medida em que nega, né, como fez agora nas últimas semanas este mesmo governo, na figura do presidente da Fundação Palmares, na figura do vice-presidente, né, na medida em que nega o racismo estrutural no Brasil, não faz outra coisa senão reiterar, reforçar e incentivar as nossas práticas racistas cotidianas, né? Então, me parece, enfim, que a nossa tarefa, né, é pensar como é que a gente vai disputar essa agenda. E, sobretudo, né, como é que a gente vai disputar, sem esquecer, né, dessa agenda cultural. Então, me parece que um dos nossos desafios, a gente já sabe disso, a gente já entendeu isso, que um dos nossos maiores desafios é furar a nossa bolha, né? E acho que a gente já entendeu também que para disputar corações e mentes, a gente vai precisar sair dos nossos lugares seguros. A gente vai precisar dar um jeito de ampliar, né, os nossos públicos. Então, o que me traz aqui hoje, né, é o desejo de conversar com vocês, né, menos sobre os obstáculos externos e mais sobre os obstáculos internos, os que nós temos nos colocado. Tá? Eu acho que o maior desafio que o bolsonarismo nos impõe, ou um dos, é esse, né, é pensar para dentro e juntos, porque, claro, né, acho que tem um consenso entre a gente de que, por exemplo, é urgente que a gente faça, né, um caminho no domínio das novas mídias, que a gente utilize estratégias distintas de comunicação com a sociedade. Isso é particularmente verdadeiro e já é um consenso entre a gente. A gente é a parte da esquerda da universidade, a universidade de esquerda, né? Que nós precisamos diminuir esses muros, né? Desses campi, que a gente precisa repensar a nossa relevância social, que a gente precisa voltar a falar com seriedade, né? Da extensão como um dos elementos, né? Dos pés do tripé, ensino, pesquisa, extensão, né? Como é que fica a extensão? Isso tudo parece que a gente já tem algum consenso. E é claro que em torno, né, talvez o ponto central aqui seja o da comunicação. Como é que a gente faz para recuperar ou para construir, não acho que não é recuperar, porque ela nunca foi bem feita do ponto de vista da universidade, né? Uma comunicação que esteja à altura dos desafios que a gente tem hoje. Agora, talvez, né, exista algo ainda anterior a isso. Anterior mesmo, né, ao modo como nós vamos nos comunicar, que é em que termos nós vamos nos comunicar. E aí eu acho que talvez o exercício mais desafiador seja o de enfrentar os obstáculos que a gente tem hoje, né, para fazer um retrato, né, um diagnóstico, com perdão da metáfora médica, da sociedade brasileira contemporânea.
né? E agora, falando internamente, eu vou propor que, esse é o meu entendimento, pelo menos, né? Acho que a gente precisa, com uma certa urgência, começar a levar a sério algo a que a Lélia Gonzalez nos exortava lá no começo dos anos 80, né? Quando ela se propõe a fazer um diálogo crítico, por exemplo, com o Caio Prado, para dizer o seguinte, né? Que uma análise social que privilegia o marcador classe, ou que isola o marcador classe, né, não dá conta de fazer, né, e de analisar, de compreender as opressões em sociedades que, além de capitalistas como as nossas, também são racistas, também são misóginas, também são profundamente fóbicas com relação, né, às sexualidades consideradas aí desviadas, né? Então, o que a Lélia dizia, né, lá no começo dos anos 80, era que uma análise, prioritariamente, quando ela estava ali buscando entender, né, o lugar, né, o lugar social da mulher negra no Brasil, ela dizia, bom, uma análise que seja prioritariamente econômica da posição social das mulheres negras é precária, né? Ela deixa um resto, essa é a palavra dela, eu acho tão bom, né? Comunica tanto, deixa um resto que fica carente de explicação. Então, como é que a gente preenche esse resto, né? Eu acho que é um dos nossos maiores desafios e talvez o nosso maior obstáculo interno, né? A intelectualidade de esquerda seja um certo déficit. Eu vou chamar assim, na falta de nome melhor, eu vou chamar de déficit de interseccionalidade, né? Que faz com que uma parcela ainda muito importante, né? Tanto qualitativa quanto numericamente da intelectualidade de esquerda, continue a repetir que as lutas antirracistas, que as lutas feministas são, enfim, ou, né, LGBTfóbicas, anti-LGBTfóbicas, são identitárias pejorativamente, no mau sentido, né? Nós corremos muito rápido para resolver um problemão que era o que fazer com as questões de identidade, e o jeito foi de qualificá-las pejorativamente como identitárias. E o que é pejorativo nisso aqui? O que está por trás disso? É uma ideia muito antiquada, ao meu ver, de que o que nos une é a classe, ao passo que, né, e numa acepção muito restrita de classe, antiquada ainda, que nós precisamos rever urgentemente. Estamos fazendo isso, claro, né? Só estou colocando aqui tudo isso junto, né? Mas, enfim, é uma ideia antiquada de que o que nos une é a classe, enquanto as pautas culturais, né? Porque a gente pode dar outros nomes para tal das pautas identitárias, as pautas culturais, as pautas simbólicas, as pautas que estão olhando para aquilo que a gente aprendeu também na nossa tradição que melhor nos formou, as pautas ideológicas, né? Enfim, essas nos separariam, né? Então tem uma perversão aqui, né? Que eu acho que a gente precisa enfrentar o quanto antes, né? Porque eu vou mais e ousar em dizer, né? Acho que parece bastante evidente que a intelectualidade de esquerda está dividida quanto a isso. A gente se mostrou muito dividido quanto a isso desde a eleição do Bolsonaro. E talvez essa seja a divisão mais importante. Ela foi retomada agora, né? A gente que acompanhou as eleições municipais, vimos esta divisão reaparecer de uma maneira contundente, muito embora eu acho que a gente fez um avanço, a gente podia conversar um pouco depois sobre isso, né? Um avanço pequeno do ponto de vista do resultado eleitoral, mas talvez algum avanço do ponto de vista do debate, nem que seja, né, um avanço no sentido de que o problema caiu, né, definitivamente sobre as nossas cabeças, e a gente precisa pensar o que nós vamos fazer com isso.
Eu acho que talvez esse seja o nosso maior desafio, pensar a natureza dessa divisão e pensar como é que a gente faz para superá-la, né? Então, eu vou ousar dizer, né, que muito embora uma visão mais antiquada e ortodoxa, que insiste na ideia de que classe une, pauta identitária separa, né, sobretudo, esta é, né, a visão que causa cisão. Então, eu vou propor aqui que a gente inverta a ordem e passe a pensar, né, quem é propriamente, de onde está vindo a cisão, né? Porque me parece que a cisão esteja, né, sendo aprofundada por aqueles que ainda pensam que é possível, de algum modo, separar sujeição material de um lado, né, e sujeição cultural, digamos assim, de outro, em sociedades capitalistas que sempre tiraram proveito econômico, né, das sujeições simbólicas e culturais, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que quem ainda pensa que é possível separar, né, analiticamente, talvez a gente possa fazer esse exercício, né? Filosoficamente, sociologicamente, a gente possa fazer o exercício de pensar separadamente a natureza da sujeição material e cultural, né? No entanto, nós sabemos muito bem que elas operam na sociedade capitalista de maneira a reforçar mutuamente uma a outra, né, num círculo vicioso, e basta, né, para tanto que a gente entenda que o capitalismo sempre tirou proveito e fez muito lucro, né, com o racismo, assim como fez e continua fazendo muito lucro com o sexismo. Não fosse o sexismo, o trabalho de reprodução social não seria um trabalho gratuito, desempenhado fortemente, né, por um recorte de gênero. Né? Então, entender que essas duas sujeições estão diretamente vinculadas, imbricadas no capitalismo, parece que é a nossa tarefa, né, mais urgente. Né? Então, qual que é o problema da tentativa de separar e colocar na conta, né, das lutas culturais a responsabilidade pela segregação, pela desunião das esquerdas? Né? Acho que tem aqui, então, dois déficits, né? Eu vou dizer nesses termos. Um primeiro que é causado por uma análise ainda muito precária, por uma análise que não é suficientemente complexa da opressão interseccional nas sociedades capitalistas, que também são racistas, sexistas, etc. Né? O segundo déficit é derivado do primeiro, e é esse que me interessa profundamente aqui também, é um déficit de ordem estratégica. Na medida em que a gente fica lamentando a fragmentação das lutas, sem oferecer uma alternativa que não seja a pressuposição de uma unidade artificial. Né? Então, acho que a gente não vai, né? Esse é o meu ponto principal. Acho que a gente não vai fazer frente ao bolsonarismo se a gente não enfrentar esses déficits internos, né? E por que não? Né? Porque, bom, nós vamos mal, né, preparados, mal equipados para o embate com essa extrema-direita, que não adianta a gente chamar de fascista, nem de neofascista, se a gente não entender a natureza disso aqui, né? Nós vamos mal equipados, mal preparados, né, para essa batalha, se a gente não leva muito a sério o fato de que esta nova direita que está aqui combina, né, ultraneoliberalismo com ultraneoconservadorismo. Então, bom, e que essa vitória, né, a vitória eleitoral, e parece que mais do que eleitoral, está persistente, né, gente, dessa nova direita, ela é concomitante, claro, com uma enorme proliferação, né? Ainda bem, essa é a parte boa das lutas antissexistas, das lutas anticapitalistas, antirracistas e etc., né? E é isso que nos impõe a pergunta urgente pelo modo da gente enfrentar, claro, né? Isso que parece uma fragmentação no cenário da resistência, mas que talvez não necessariamente o seja uma fragmentação. Né? Ou seja, o caminho é para pensar como é que a gente vai fazer, né, com vistas à resistência à ação, né, a união dessas lutas, é claro, a união dessas pautas. Né? Então, é claro que eu não estou de forma alguma aqui
negando que a gente tenha uma questão que é a proliferação de lutas. E que isso pode ter um caráter fragmentário, claro, né? E talvez frequentemente tenha. Então, talvez o nosso maior desafio seja parar de dizer que isto fragmenta e entender aonde estão, né? E entender que se trata talvez mais do que uma proliferação de pautas e de lutas com vistas a pensar qual é propriamente a espinha dorsal que nos une. E é claro que o que nos une também, né, talvez seja, né, a nossa luta contra o neoliberalismo, anticapitalista, se a gente quiser, né? No entanto, desde que, claro, né, o caminho não seja, né, o de pular uma etapa e achar que a nossa aliança vai ser possível se a gente não levar a sério os modos diferentes de opressão, né? De outro modo, não vejo como uma aliança, uma união de luta seria possível e de pauta seria possível se a gente não levar as nossas diferenças a sério, né? Algo que uma abordagem muito ortodoxa de classe, que ainda está em pauta entre a gente, infelizmente, nos impede de ver. Esse é o meu ponto, né? Então, o problema é bom aqui, você fala, bom, mas os movimentos sociais, né, estão dizendo isso para a gente há muito tempo. O movimento negro está dizendo isso para a intelectualidade de esquerda e também para a universidade há muito tempo, né? Os ativismos estão nos dizendo muito isso há muito tempo, as intelectuais negras, as feministas estão nos dizendo isso há bastante tempo, e mesmo assim, né, a gente continua, né, de uma maneira muito conservadora em insistir em teorias que eu estou chamando de precárias da opressão, e talvez, né, enfim, o que eu quero dizer é estamos envelhecidos para lidar com o tamanho do desafio, né? Agora, só para, enfim, eu queria falar agora um pouco, para a gente poder passar para a conversa, queria falar um pouco sobre o papel da universidade, né? O que nós vamos, porque nem toda a intelectualidade de esquerda tem o seu chão na universidade, né? Está parte dela, enfim, que bom, né? Mas o que a universidade tem a ver com isso, né? E qual é a nossa parte nisso tudo? Eu acho que a nossa parte é enorme. É enorme. É enorme porque eu realmente penso que nós temos muito o que fazer aqui dentro. Sobretudo as humanidades, eu vou falar mais das humanidades hoje, mas eu tenho certeza que isso pode ser pensado, né, também para as demais áreas, né? O que propriamente, né? Democratizar o acesso à universidade não basta. Embora a lei de cotas tenha um caráter revolucionário, e ela teve mesmo, e nós sabemos disso, vocês que estão na UFABC sabem disso, eu que estou na Unicamp, né, que é uma das universidades estaduais paulistas, que ficou lá sentado em cima daquele vestibular, né, resistindo duramente à lei de cotas, ainda assim não conseguiu resistir e precisou ceder a 2 vestibulares. Nós fazemos não só um vestibular com cotas, mas também um vestibular especial indígena, o que é realmente um avanço, assim, de proporções, eu vou chamar de política afirmativa com potencial revolucionário. Ela não é só afirmativa, ela é transformativa, porque isso a longo prazo pode mudar, né, de maneira muito significativa as estruturas da nossa sociedade, se a gente pensar que a universidade tem um papel social muito importante, claro, né, e a gente acha que sim, evidentemente, né. Então, agora, o que me parece muito evidente é que democratizar o acesso não é suficiente se tudo aqui dentro continua como sempre esteve. Se os nossos currículos continuam iguais, se as nossas bibliografias continuam iguais, enfim, se o nosso modo de pensar a opressão nas sociedades capitalistas, né, atuais continuar o mesmo, né? Então, o que me parece urgente? Me parece urgente que a gente precisa democratizar as nossas literaturas e as nossas pautas de curso, né? As nossas agendas internas. Acho que é urgente, absolutamente urgente, que a gente
faça um movimento, né, de repensar, agora especialmente para a filosofia, para a história e para a sociologia, de repensar os nossos cânones. Por algum motivo que me escapa, a gente continuou a aceitar um cânone que nós recebemos há muito tempo e que nós continuamos a lidar com ele como se ele não fosse uma construção, uma narrativa construída, né, de modo a deixar de fora, né, dessa história, deixar à margem, né, do cânone os autores e as autoras negras e negros, no caso da filosofia especialmente, mas a sociologia não fica atrás, as mulheres, né? Esse movimento que a gente está fazendo hoje, que a Maria mencionou no começo dentro da filosofia, né, que enfim, terminou com a fundação da Rede Brasileira de Filósofas, que, enfim, né, tem um caráter, qual é o caráter aqui, propriamente, tem um caráter político, evidentemente, né, o nosso movimento, porque a gente está numa área surpreendentemente desequilibrada do ponto de vista de gênero, né? A filosofia é tão desequilibrada quanto a matemática, quanto a engenharia. 73% da comunidade filosófica nacional é de homens, é um absurdo a desigualdade, né? Então, é claro, a nossa rede tem essa função, mas a gente também tem de lidar com essas questões. Agora, a gente também tem uma preocupação fundamental, que né, a de recontar a própria história da filosofia, e eu digo isso pensando que a gente precisa recontar também a história da sociologia, a história da historiografia, né? Olhando com muita atenção para o fato de que nós aceitamos, né, que essa nossa história tenha sido uma conversa, né, uma história construída, né, por homens brancos. Isso não pode ser um bordão. Isso precisa ser levado a sério, né? Eu não quero uma crítica decolonial, ideológica, de botequim, nada disso. Eu quero uma crítica decolonial ou feminista, antirracista muito séria, que olhe para isso aqui e aceite que isto não é um bordão, que essa história foi contada por um certo grupo social e que, portanto, ela só, né, foi capaz de acolher os autores, né, afins, digamos assim, sendo que uma área do conhecimento não pode ser produtiva, interessante, vibrante e ser capaz de dizer alguma coisa, né, para uma sociedade como a brasileira. Uma sociedade como a brasileira que é tão marcada pela pobreza e por outras formas de desprezo cultural, como a gente já disse aqui, num contexto, né, que é o do bolsonarismo, se a gente ainda conta com uma literatura e que nos forma, essa que é a canônica, né, tão pouco afeita à pluralidade de vozes e de demandas da própria sociologia e da própria filosofia. Então, nosso trabalho é um trabalho hoje de trazer das margens para o centro, né, quem, de algum modo, a gente não conseguiu permitir que furasse o bloqueio. Eu posso dar 1000 exemplos, né? Por exemplo, eu dei um aqui hoje. Por que a Lélia Gonzalez não está nas nossas literaturas? E como é que a gente pode achar que a gente vai conseguir hoje, né, de uma maneira satisfatória, dialogar com a juventude que está chegando por causa, né, da democratização do acesso, se a Lélia Gonzalez é considerada ainda uma autora menor? Por que junto de Marx, Durkheim e Weber, a gente não lê Du Bois? Né? Por que, enfim, posso passar horas aqui dando exemplos a esse respeito, né? Mas a ideia que me parece que é central aqui, e aí eu termino para a gente poder conversar, é que a gente efetivamente, né, seja capaz de tornar o nosso ambiente de formação um ambiente mais aberto às demandas, que são aquelas que, por alguma razão, a gente achou que podia deixar de fora, né, por tanto tempo, que vem pelas mãos de uma juventude, que é uma juventude que quer, sim, né, olhar para suas pautas, que nós estamos chamando de meramente identitárias, como pautas legítimas, porque causam, efetivamente, muito sofrimento e violência, né? Então, enfim, eu queria deixar isso aqui como um começo de conversa, para, enfim, a gente pensar, né, nesses nossos enormes desafios e no tanto que talvez a gente esteja ficando muito velhos. Muito obrigada, Yara. Walter, você quer começar perguntando dessa vez ou eu começo? Como a gente faz? Ixi, você travou. Você abre o seu microfone.
Você quer que eu fale primeiro? Eu falo. Está tudo pronto aqui. Eu também estou pronta, mas vai você primeiro. Eu sempre começo. Tá bom. Começo hoje você. Então, vamos lá. Deixa eu aqui pegar minhas... Então, Yara, eu queria fazer 2 observações ao que você falou. Primeiro, eu acho importante você dizer que o Olavo de Carvalho não é um charlatão. Acho que é muito importante que você tenha destacado que ele não explora a boa-fé, mas sim a má-fé do seu público. Mas eu queria que você fizesse um comentário sobre um outro aspecto relacionado a esse. É muito comum nas minhas aulas que eu cite o Olavo de Carvalho. Eu falo para os meus alunos que eu considero ele o maior intelectual brasileiro. Não o melhor, mas o maior, no sentido de que suas ideias são, individualmente falando, muito influentes. Muito mais influentes do que as de qualquer um de nós aqui. A minha impressão é que os nossos colegas olham com desprezo para essa situação, como se isso fosse uma espécie de populismo, sem se darem conta de que nós estamos num momento histórico de crise, em que se necessitam de melhores e maiores intelectuais públicos, e que esse mundo ensimesmado dos quales e das revistas especializadas nos força a falar para dentro, falar apenas ou principalmente para os pares, numa linguagem que muitas vezes é esotérica para uma parte grande da população culta brasileira. Não é apenas para uma parte grande da população, é inclusive de uma parte grande da população culta. Então, esse tema do olavismo, para mim, tem essa dimensão. Eles compraram uma disputa para formar uma intelectualidade pública. Eu leio os textos do Ernesto Araújo, nosso chanceler, que é tratado como um imbecil por muita gente. Ele, além de culto, ele escreve melhor e fala melhor do que muitos dos diplomatas que as pessoas consideram que são as grandes figuras, porque ele está fazendo luta político-ideológica num terreno que envolve valores, crenças, objetivos programáticos. Tem vida ali. Do mal, mas tem. Esse é o meu primeiro comentário, se você quiser falar alguma coisa. A segunda coisa que eu queria comentar é sobre o tal identitarismo. Eu acho que existem 3 posições em conflito na esquerda, não 2. Eu acho que tem os identitários, eles existem. Existem aqueles que negam a relevância das opressões e das diferenças. E existem aqueles que buscam uma interpretação da realidade tal e qual ela é, não como gostaríamos que ela fosse. E, de fato, a realidade tal e qual ela é tudo junto e misturado. E, nesse sentido, e por isso, eu acho, sinceramente, temerário concentrar o foco da crítica, achar que o nosso problema principal é apenas, ou principalmente, uma visão ortodoxa acerca das classes. Não que essa visão não exista. Existe e é um problema. Não apenas por não compreender a imbricação de desigualdade, diferença, opressão, mas principalmente porque as relações de produção de hoje não são as mesmas que eram há 100 anos. E, portanto, uma visão ortodoxa sobre as classes nunca permitiu, e não vai permitir hoje nem amanhã, compreender como é que se organiza a propriedade e o processo produtivo. Uma visão ortodoxa de classes não permite entender as tais classes. Se tem alguém que não era ortodoxo, é só bom, enfim. Agora, muito mais perigoso, eu acho, que a visão ortodoxa das classes é a visão que eu vejo em muita gente, segundo a qual o tema da propriedade, do processo produtivo, do processo de trabalho, são secundárias. Num certo sentido, o capitalismo atual, eu acho ele cada vez mais parecido, num certo sentido, com o que ele era no início. Volta para 1830, 1840, os temas religiosos, étnicos, nacionais, escravidão, colônias, luta pelo direito das mulheres, expropriação, campesinato, tudo aparecia misturado. É genial. Quando você vai ver como era a sociedade daquela época, ela era um caos. Um caos. E foi naquele tempo que, para organizar a interpretação daquele caos, vai surgir uma crítica que vai ser ao materialismo vulgar e a visão estritamente econômica que muitos setores tinham. Então, acho que o desafio nosso hoje, pensando do ponto de vista mais geral, que foi o ponto de vista no qual você se colocou,
ele implica em resgatar o sentido original do termo classe social e do chamado bom e velho materialismo histórico. E aí, só para concluir, você sabe onde que eu encontro esse tipo de defesa que eu acabei de fazer? No Frantz Fanon, no Aimé Césaire. Aquele discurso sobre o colonialismo do Aimé Césaire é genial, porque muitas pessoas acham que, por ser o Aimé Césaire quem ele é, vão lá à busca de uma coisa, e quando você encontra um discurso que reconhece a imbricação das coisas e ao fato do capitalismo, por ser dominante, organizar as coisas. E por isso tem que, no âmbito da ideia, ser o ponto de partida da crítica. Bom, eram os meus comentários só. Fica à vontade, você já viu os outros programas, esses são só comentários. Você fica à vontade para, depois que a Maria falar, responder, comentar ou deixar de lado, não tem problema nenhum. É isso. Maria. Talvez eu faça, Yara, só pela questão, para garantir aqui o tempo. O Walter acho que já adiantou uma das perguntas que eu ia te fazer, então eu ia fazer duas, vou fazer só uma, né? Bom, primeiro, eu concordo muito com a tua exposição, então vou falar da perspectiva de quem tem acordo, tá? E a questão que eu vou te colocar é uma questão que eu me coloco quando penso essas questões, porque você citou a Lélia, né? E a Lélia Gonzalez foi uma das autoras que eu descobri pelos meus alunos, por essa revolução que entra, né? E ela compôs definitivamente o meu programa de interpretações do Brasil. Então, eu realmente uso muito a Lélia Gonzalez. E a Lélia tem uma você conhece muito bem, ela vai falar muito sobre a neurose brasileira, né? Que é essa negação sistemática dessas formas de opressão, e ela chama isso de neurose. Por que eu estou trazendo, né, a Lélia? Porque neurose, como a gente sabe, você não combate com argumentos racionais, porque é uma doença, né? É uma doença de negação da realidade, ou seja, você não... e aí, qual que é a questão que eu te coloco, mas que eu me coloco constantemente? Qual é o desafio da universidade, né? É que a gente, claro, precisa melhorar nossas formas de comunicação, estamos aqui, né, tentando, eu acho que isso é inegável, mas isso também está baseado numa ideia um pouco iluminista, de que há mais comunicação, mais informação, mais, enfim, né, vai resolver o problema, em alguma medida, ou melhorar o problema. E eu tenho dúvidas sinceras, né, justamente porque nós estamos falando com uma sociedade neurótica. Né? Lembro um pouco, por exemplo, dos trabalhos do Adorno sobre a personalidade autoritária, da estrutura de personalidade, né? Que faz com que esses grupos sejam suscetíveis por uma estrutura muito profunda que você não combate com informação, embora eles também tenham feito isso, né? Foram para a rádio, é óbvio que isso tem que ser feito, mas a minha questão para você é como a gente enfrenta, né, essa estrutura profunda, doente, que faz com que você tenha setores da população previamente dispostos ou muito suscetíveis a formas de violência e opressão, ódio e assim por diante, né? Que não é falta de informação, é uma estrutura, e acho que a Lélia reconhece isso muito bem, né? É uma estrutura psíquica, né, dada à violência, né? Então, e acho que passa um pouco por essa questão das formas de sociabilidade, de organização da sociedade, né, que estão todas permeadas por tanta violência, que você... Então, queria te ouvir um pouco sobre como fazer tudo isso que você disse, que, né, melhorar nossas formas de comunicação, falar para fora, ampliar nossos públicos, mas sem cair necessariamente numa ilusão iluminista de que isso por si só basta. Bom, eu tenho plena consciência dos nossos limites, né? Ainda mais se a gente lembra da parcela muito diminuta da população brasileira que tem acesso, né, à universidade. Então, digo isso porque não tenho, né? Acho que a gente precisa começar a pensar também, né, nos nossos limites para a gente não achar, né, que a gente tem um potencial maior do que tem. O que eu tenho insistido é que ele é maior do que a gente acha que ele é, né?
Mas, enfim, que isso não caia no extremo oposto, que é, enfim, de pensar que nós vamos começar uma revolução daqui de dentro, né, Maria? Agora, a Lélia punha para a gente um problemão, porque no limite, ainda mais com aquela abordagem dela mais psicanalítica, de olhar, né, para os nossos problemas como se fossem uma neurose, bom, a gente precisava botar o país inteiro num divã, né? Então, enfim, não temos enfim, a brincadeira é para dizer assim, acho que eu só tenho desse lugar que fez da universidade o chão, né, e que acha que o acesso à educação é sim capaz, a longo prazo, de transformações sociais. Não é à toa que os grupos alienados dos processos decisórios estão disputando por acesso à educação desde sempre, né, porque a educação tem um potencial de transformação, evidentemente, né. Agora, daqui, eu só acredito numa luta racional. É claro que aí você diz, bom, mas então como é que você conversa, a velha pergunta, né? Como é que você conversa com o fascista? Por isso que talvez eu tenha dado o meu truque aqui hoje, né? Dizer o seguinte, antes de fazer essa pergunta, talvez fosse o caso da gente pensar como é que a gente está conversando entre a gente, que eu acho que a nossa conversa está cheia de ruído. Né? E aí a pretensão de que a gente vá, né, fazer bem a conversa para fora, quando o ruído, né, é enorme aqui dentro, quando as divisões são tão precárias ainda, né? Enfim, não acho que seja uma boa. Acho que é bom olhar, né, para o que nós estamos fazendo entre a gente, né? Então, ora, em parte a Lélia tinha dado, né, uma parte da resposta, eu acho que ela deu muito bem, e de novo, acho que o Walter acerta em lembrar do Aimé Césaire nesse momento, do próprio Fanon, que olharam e disseram, pelo menos para um mesmo, né, para um mesmo lugar. A nossa, aí agora voltando um pouco para a pergunta do Walter, o modo como a gente se constituiu como instituição no Brasil, né, a universidade pública, sobretudo, nos colocou numa camisa de força que eu não sei mais muito bem como é que a gente faz para resolvê-la, né? E acho que o único jeito de resolver é insistir pesadamente, né, com os nossos interlocutores internos, isso significa os nossos alunos, que o debate público, que ocupar a esfera pública, não é absolutamente antagônico com a pesquisa de qualidade. Porque a gente criou, é claro que você diz, né, enfim, isso tem a ver com as agências, com a conversa que vocês tiveram a semana passada com o Dagnino, tem a ver com o modo que a gente se entendeu, né, como enfim, como a gente entendeu o produtivismo, como a gente entendeu a avaliação de produção, né, que acho que esse é um problemaço, a gente precisa voltar a ele insistentemente, né, eu dei um exemplo, eu puxei um fio, né, para a conversa, mas eu acho que ela vai muito longe. Uma coisa fundamental é que não se trata apenas para a gente, né, de democratizar as nossas literaturas, repensar o nosso cânone, repensar as nossas próprias teorias da opressão, né? Se trata também de pensar como é que nós vamos fazer, produzir ciência e conhecimento com isso. Então, precisa rever as nossas práticas científicas urgentemente. Não é só as nossas literaturas, a gente precisa rever um monte de coisa. As nossas práticas também. Nada contra, né, a ideia de que produção precisa ser avaliada. É claro que nós precisamos produzir. Nós somos pagos com dinheiro público. A gente precisa apresentar resultados para a sociedade. Resultados, na forma de resultados, né? Agora, é claro, a questão é o que conta como resultado, o que conta como produção. Num mundo em que a nossa produção está toda sendo avaliada a partir da quantidade de artigos que a gente publica em periódicos que nem mais quais tem, essa é uma piada quase, né, Jardim? É quase lamentável, né? Seria engraçado se não fosse absolutamente
trágico, né? Mas tem algo interessante aqui, quer dizer, bom, a gente concentrou toda a nossa autoavaliação, inclusive, porque não é só as agências impuseram e a gente aceitou. Nós construímos as nossas identidades também dessa maneira, e nós que estamos, né, nós sabemos muito bem disso, né, que a gente construiu uma autoidentificação de produção que passa pela produção de artigos, que passa por uma produção totalmente individual, escrita para nichos, com uma linguagem inacessível, não é só inacessível para o público, é inacessível para o colega da mesma área que trabalha uma coisa diferente. Né? E é por isso que eu acho bom a gente voltar mesmo. A Lélia Gonzalez tem muito a nos dizer, quando ela dizia essa linguagem, ela não é viável, a gente não está falando uma língua, está falando uma língua que nem a gente entende, por isso que ela insistia tanto no português. E por isso que ela se dispunha a escrever os seus próprios textos numa linguagem outra, né, como um ato político, que é um ato que aí eu volto, né, estou juntando um pouco as respostas, dialogando com a Maria e o Walter ao mesmo tempo, que é uma coisa que ele tem toda a razão ao sublinhar, né, que nós desprezamos os nossos interlocutores. Concordo. Isso não significa que os nossos interlocutores são os nossos oponentes, porque, de fato, é muito difícil um diálogo com o Olavo de Carvalho. Porque a gente não compartilha um estoque mínimo, digamos assim, né? Mínimo de valores para tornar a nossa comunicação possível. Esta comunicação, né? Com ele, ela é muito complicada, mas isso não nos exime da tarefa de entender por que a comunicação que ele resolveu fazer, com os termos que ele resolveu impor, faz tanto sentido para uma parcela enorme da população. Então, está dentro, claro, das nossas tarefas fazer isso, mas isso eu acho que a gente já entendeu, né? Faz parte de uma tarefa, de um diagnóstico mais amplo, entender por que o bolsonarismo faz sentido. Sem dúvida alguma, né? Bom, é claro que a gente não vai fazer bem a passagem de dentro para fora da universidade se a gente continuar achando que o nosso produto por excelência é um paper, né? É alguma coisa que... E ele também, ele avalia a nossa produção, ele é o ponto de partida para uma intervenção bem feita. Uma pesquisa bem feita é o ponto de partida para uma intervenção social bem feita, é óbvio, né? Não temos dúvida alguma. Só que a gente erigiu um muro muito alto entre uma coisa e outra, né? E aí, nesse sentido, é que eu digo que eu acho que o Walter tem toda a razão, né? Com relação à linguagem e à desqualificação desses sujeitos, né? Agora, só para mais uma observação, né, agora para o Walter, que eu queria fazer, que é a seguinte: eu, de forma alguma, quis dizer que a nossa única tarefa é pensar as nossas divisões internas, mas eu acho que ela é imprescindível, né? Acho até boa a sua ideia de pensar uma divisão tripartite, tanto vamos pensar nas nossas divisões. Eu acho que ela tem uma que é fundamental, que está impedido a nossa conversa, que é como pensar a relação se quiser, nos termos atuais, de classe e identidade. Por que isso é muito ruim? Porque esse governo se configura numa mistura muito perversa de opressão de classe com opressão de identidade. Se a gente prioriza uma em detrimento da outra, e aí concordo com o Walter, se a gente olha também só para o aspecto cultural e não para o de classe, a gente vai mal para o debate. Se a gente só olha para o de classe, a gente vai mal para o debate com esse nosso oponente, né? Porque ele é justamente o resultado da combinação dessas formas, né, estruturais, são estruturais de opressão. Esse é o meu ponto, Walter, isso que eu quis dizer, né? Agora, eu concordo com você que é um problema enorme, não só, né, deslocar o marcador classe dos demais, como continuar a sustentar uma visão de classe, e aí eu não sei se eu concordo contigo com relação às nossas bases teóricas, mas uma visão de classe que é uma visão muito antiga que está impedindo a nossa compreensão da opressão de classe hoje. Então, precisa rever, né, a noção de classe também, sem dúvida alguma, e tem muita gente fazendo isso. Eu acho que a gente precisa agora juntar, né, talvez, esses ganhos todos. A esquerda tem muitos ganhos em nichos separados, talvez, né, e acho que a gente podia ver como é que a gente faz para juntar esses nossos ganhos, inclusive teórico e analíticos, para uma visão um pouco mais abrangente das nossas opressões e mais estratégica contra o nosso inimigo, né. Esse é o meu
o meu ponto principal, né, aqui hoje, né? Agora, aquilo, aonde eu acho que eu concordo contigo, que feita essa autorreflexão, né, essa autoanálise, né, e crítica, acho que o que une todas as pautas é, de fato, um aspecto: a nossa resistência contra o neoliberalismo. O que une, por exemplo, a demanda anti-LGBT-fóbica, antirracista, feminista, ecológica, é o lugar onde todos nós nos encontramos a partir de a partir de um lugar que é a fase, sem dúvida nenhuma, a fase mais devastadoramente opressora do capitalismo, que é aquela que não deixa nenhum vestígio de Estado. Né? Nenhum vestígio de Estado. Agora, isso tem consequências simbólicas e não pode perder essa dimensão. Esse é o meu ponto. Bom, a gente está chegando em 1 hora de programa, a Yara cravou assim, certinho. Não sei se o Walter quer reagir, se a gente encerra, Walter. Você podia fechar. Não, você... De jeito nenhum, você sempre que fecha. Até porque, veja, você tem que fazer o anúncio aqui. Você tem omitido informações essenciais do público do Universidade 247 e você tem uma explicação a dar, inclusive. Faça-me um favor, é você que tem que fazer isso, não eu. Certo. Então, assim, a gente chamou a Yara para fechar nosso programa e foi ótimo que ela tenha falado das nossas tarefas, né? Ou seja, mais do que descrever o cerco, que eu acho que isso a gente já fez, a gente agora precisa fazer uma reflexão sobre como a gente vai reagir ao cerco. Então, não podia ter sido uma ideia melhor, porque a gente... O que o Walter está me pedindo para dizer aqui é que a gente vai... Esse, na verdade, é nosso último programa, pelo menos por um tempo, né? Porque a partir das próximas semanas eu vou estar afastada por licença maternidade, então a gente encerra um ciclo do 247, foi um experimento muito legal, e eu acho que a Yara, ao descrever nossas tarefas, acho que explicou também por que a gente se propôs a fazer um programa como esse. Eu acho que é esse desafio de ampliar públicos, né? E acho que tem muita coisa para a gente pensar, por exemplo, né, nos momentos de crise profunda, né, de ascensão de projetos autoritários, qual foi o papel dos intelectuais na resistência, por exemplo, na ditadura, por exemplo, na resistência francesa ao fascismo. Acho que a gente tem que recuperar também esses momentos e esses experimentos de ampliação de públicos, como a Yara falou, e o 247, modestamente, tentou fazer um experimento nesse sentido. Então, queria agradecer muito a todos e todas que participaram e agradecer especialmente a Yara, porque eu acho que eu brinquei com o Walter que era melhor a gente fechar hoje, porque a gente tinha certeza que ia fechar com chave de ouro e não tivemos dúvida, né? Foi muito legal. Então, queria agradecer ao Walter pela ideia do programa e por conduzir, aos nossos técnicos, ao Tiago, à Gisele e aos demais, e agradecer a Yara e a todo mundo que está assistindo. Walter, fale suas últimas palavras também, a Yara. As minhas últimas palavras estou com muita curiosidade para saber qual é a carinha da Anitta. Eu também. Yara, obrigada. Tchau, Yara. Muito legal. Obrigada, Maria. Obrigada, Walter. Até mais. A gente tem que fazer... Valeu, gente. Brigadíssima. Foi joia. Foi ótimo. A gente tem que realmente pensar, quem sabe, Yara, Walter, para o ano que vem, um grande... Não um congresso com esse nome, né? Mas um grande encontro, acho que de intelectuais de esquerda que se põem esse papel para a gente formar diagnóstico, sabe? Uma espécie de Fórum Social Mundial das Universidades. Eu acho que isso seria muito legal. Guardaremos o seu retorno ativa. Total. Guardaremos o seu retorno ativa total a qualquer momento. Estamos aqui na torcida. Valeu, gente. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Até mais. Até mais.